Qual é a página, tia? Não escutei. Nós vamos estudar o aprofundamento sobre triângulos. Eu estou na página 136, que diz assim: pontos notáveis de um triângulo. Encontrou? Sim ou não? Mediatrizes e circuncentro do triângulo. Bissetrizes e incentro do triângulo. Achou aí, querido? Mediana e baricentro. Altura e ortocentro. É isso que a gente vai estudar hoje. Todo mundo pegou o livro? Eu vou projetar para vocês um vídeo que explica melhor, mostrando as imagens. Vamos falar nessa aula sobre os pontos notáveis. Já está compartilhando? De um triângulo. Quer saber mais? Vem comigo. Ora, começamos aqui a falar sobre a mediana. O que é a mediana de um triângulo? Vamos ler aqui. Mediana é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo e extremidade no ponto médio do lado oposto ao vértice. Entendi nada, professor? Não tem problema, eu te explico, olha só. Imagina aqui, que eu pego esse vértice C, por exemplo, tá? E traço um segmento desse vértice C aqui, até esse lado oposto ao vértice C, que é o lado AB ou BA, né? E esse segmento de reta ele vai pegar aqui bem no meio aqui, entre o lado B e o lado A. Então suponha que esse ponto aqui esteja bem no meio entre aquele segmento ali, entre o ponto B e o ponto A, né? Bem no meio daquele segmento, daquele lado AB ali, beleza? Então isso daqui é a mediana. E eu posso fazer isso para todos os três vértices do triângulo também. Então olha só, se eu fizer para cá, a partir do vértice B, esse segmento aqui, que vai ser a mediana, vai parar bem no meio aqui, então, por aqui assim, né? Mais ou menos. E da mesma forma, se eu pegar do vértice A aqui e traçar a mediana, ele vai vir aqui bem no meio, entre o vértice B e o vértice C, bem nesse pontinho aqui, no meio desse lado BC aqui. E aí é o seguinte, repara que a mediana, ela determina um ponto central ali, tá? Que é o encontro das três medianas. Esse ponto aqui que eu vou fazer de verde aqui no meio, Esse ponto aqui. E esse ponto, ele é chamado de baricentro. Então, o ponto de encontro das medianas é o baricentro. E eu também posso fazer, claro, as medianas para qualquer triângulo, para esse aqui também, enfim. Estou fazendo só nesse aqui, porque esse aqui eu vou usar para outra coisa para explicar depois sobre a altura, tranquilo? Agora vem aqui comigo, que eu vou falar sobre a bissetriz. Bissetriz num triângulo, tá? Então eu posso traçar a bissetriz, é claro, ali em todos aqueles ângulos. Eu tenho os ângulos aqui, A, B e C. É ou não é? Então vamos ler o que é a bissetriz primeiro. Bissetriz é uma semirreta com origem em um dos vértices do triângulo. Divide ao meio o ângulo correspondente ao vértice do qual ela parte. Por exemplo, se eu pegar aqui a bissetriz que parte do vértice C, ela vai dividir esse ângulo bem ao meio aqui, vai ficar mais ou menos assim, essa bissetriz aqui. Ela é uma semirreta, como está dizendo ali, tá? Então imagina que esse ângulo aqui foi dividido bem ao meio. Esse ângulo é igual a esse, tranquilo? Da mesma forma, eu posso traçar a bissetriz do ângulo B aqui, assim, mais ou menos vai ficar assim, Então imagina que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, beleza? E uma outra bissetriz pode partir desse ângulo A aqui e vai dividi-lo também aqui, ao meio dessa forma. Então, digamos que esse ângulo seja igual a esse ângulo aqui. Tranquilo? E aí você percebe que também as bissetrizes ali, elas se encontram nesse ponto aqui, que eu vou fazer de verde novamente, tá? E esse ponto das bissetrizes, o ponto de encontro das três bissetrizes num triângulo, ele é chamado de incentro. Então, incentro. Ele vai ser exatamente ali, o ponto central da circunferência que está inscrita naquele triângulo. Olha só, vamos desenhar uma circunferência aqui. Beleza, olha aí, Ela tem como ponto central aqui
exatamente o incentro. Então aqui, ó, vai ser o centro dessa circunferência, beleza? E aqui nós temos os pontos aqui, ó, de tangência dessa circunferência em relação ao triângulo. Tá aqui, né? Beleza. E aqui nós temos então o raio dessa circunferência. Certo? Portanto, o importante para entender aqui é isso. As bissetrizes se encontrando ali no meio, elas determinam ali um pontinho chamado de incentro, que é onde está o centro de uma circunferência que está inscrita nesse triângulo. Tranquilo? E finalmente aqui vamos falar da altura. O que é a altura de um triângulo? Olha só. A altura é um segmento de reta com origem em um dos vértices e perpendicular ao lado oposto. É claro, quando você vai medir, por exemplo, a sua altura, você não vai fazer nenhum ângulo com o chão, né? Você vai ficar em pé fazendo ali um ângulo de 90 graus com o solo para determinar exatamente ali qual é a sua altura. É ou não é? Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser medir a minha altura e o chão está aqui assim, eu vou ficar como no chão? Será que eu vou fazer um ângulo aqui assim com o chão? Claro que não, né? Então, para medir a altura de qualquer coisa, eu preciso que essa coisa esteja fazendo um ângulo de 90 graus com o solo. Aí eu posso medir exatamente o valor da altura, tá claro? Então é isso que está dizendo ali a definição. Então é um segmento que vai partir de um vértice, tá? Portanto aqui, por exemplo, ó, eu posso ter altura nos 3 vértices, se eu quiser. É isso aí. Se eu quiser a altura relativa ao vértice B, eu vou puxar um segmento aqui, ó, que vai fazer 90 graus com esse lado AC aqui. Então aqui tem 90 graus, ó. Aí eu determino a altura em relação ao vértice B, H de B, que eu estou chamando ali, tá? Aquele H vem do inglês height, tá? Que tem a ver com altura em inglês, caso você nunca tenha se perguntado aí por que aquele H, por causa disso. Eu também posso determinar a altura em relação ao vértice C, e nesse caso aqui eu desenhei um triângulo retângulo. E aí, ó, aqui por ser um ângulo reto já, ó, esse ladinho aqui, que eu vou chamar de Azinho, que está oposto ao ângulo A, ele já vai ser a própria altura em relação ao vértice C. Concorda comigo? Porque faz exatamente um ângulo de 90 graus aqui. Ele vai ser um dos catetos do triângulo retângulo. É ou não é? E eu também posso fazer aqui, ó, determinar a altura em relação ao vértice A. Então, saindo aqui do A, ele faria um ângulo de 90 graus aqui também. E você percebe que vai ser também aqui esse próprio cateto C aqui, né? Exatamente por fazer um ângulo de 90 graus. Então, aqui vai ser a altura em relação ao vértice A. Então, essa é a peculiaridade do triângulo retângulo. É claro que você entendeu como é que funciona isso, né? Eu tenho que partir do vértice e traçar um segmento perpendicular ao lado oposto. Basta isso. E aí é o seguinte, eu desenhei esse triângulo aqui obtusângulo. Esse ângulo P aqui é um ângulo que é maior do que 90 graus, certo? Por quê? Porque a altura aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter essa altura aqui em relação ao vértice P, que vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Belezinha. Aqui é a H de P, né? Agora, se eu quiser traçar a altura do R, do vértice R, repara que eu nunca vou conseguir fazer 90 graus para o lado oposto. Jamais. Sempre vai ter uma inclinação aqui, ó. Sempre vai ter uma inclinação. E a mesma coisa acontece com o vértice Q aqui. Ó, se eu tentar traçar a altura, não vai funcionar. Olha aí, fica sempre com uma inclinação. Não vai dar 90 graus. O que eu tenho que fazer, então? Ora, para ser a altura, não precisa fazer 90 graus exatamente com o lado, tá? Eu posso prolongar aquele lado ali e aí fazer 90 graus com o prolongamento. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu prolongar esse lado PQ, trouxer ele para cá assim, prolongando, aí, é claro, eu consigo determinar essa altura tranquilamente, ó. Parto aqui do vértice R e ela vai bater bem aqui, fazendo um ângulo, então, de 90 graus, e aí eu tenho a altura em relação ao vértice R ali. Beleza? Tranquilinho, né? A mesma coisa acontece aqui com o Q. Eu posso muito bem prolongar esse lado aqui, ó, RP, então, prolongando aqui assim, né? E determinar a altura em relação ao vértice Q. Tá? Ficaria mais ou menos assim. Aqui estaria a altura em relação ao vértice Q. Belezinha, né? Tranquilo. E da mesma forma você percebe que as alturas, elas se encontram num ponto. Ó. Eu coloquei aqui um triângulo, tá? Retângulo, mas aqui tem um pontinho, né? E esse ponto de encontro das alturas, num triângulo, ele é chamado de ortocentro. Ortocentro. E além aqui da mediana, bissetriz, altura, tudo isso que eu falei, baricentro, incentro, ortocentro, nós temos também a mediatriz dos lados de um triângulo, que é um segmento perpendicular ao ponto médio de cada um daqueles lados ali do triângulo. Você vai entender melhor aqui agora no GeoGebra. Olha aí o GeoGebra. Vou traçar a mediatriz do lado A.
Repara que ela corta o lado, esse ladinho A aqui pequenininho, né? Que é o lado, na verdade, CB ou BC, bem no meio. Agora, mediatriz do lado B, que é o lado que está oposto ao ângulo B aqui, né? Ó, esse lado Bzinho aqui, tracei a mediatriz. Agora aqui, ó, mediatriz do lado Czinho. Traçada a mediatriz, repara que tem esse ponto aqui, ó, que conecta as três. E esse ponto, ele é chamado de circuncentro. Tá aí o circuncentro, tá? Por que ele é chamado de circuncentro? Porque se eu traçar uma circunferência ali com centro naquele circuncentro ali, tá? Ela vai ficar bem exatamente ali, ó, circunscrita ao triângulo, olha aí. Tá aí, portanto, a circunferência circunscrita ao triângulo, que tem como centro exatamente aqui o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Tranquilo? Então tá aí todos os pontos notáveis de um triângulo. Essa aula era só para apresentar, tá? Não vou fazer nenhum exercício específico sobre isso, vai ter aí na lista de exercícios. Bom, eu resolvi passar para vocês o vídeo porque ele mostra desenhando, mas nós vamos para o nosso livro agora. Teve alguma coisa lá no vídeo que vocês querem perguntar? Ou a gente pode ir direto para o nosso livro? Podem falar, fiquem à vontade. Escrever no chat. Gente, alguém quer falar? Não? Então pega o livro na página 136. Na página 136, a gente já começa com a mediatriz e o circuncentro, que foi esse último que ele desenhou agora. O que é uma mediatriz? É a linha que divide o lado do triângulo no meio. Vejam bem, as mediatrizes do triângulo são retas perpendiculares aos lados dos seus respectivos pontos médios. O que é uma reta perpendicular? É aquela que forma um ângulo reto, ela fica retinha. E aí, a junção dos três lados, quando divide com as três mediatrizes, você pode encontrar o ponto que é o circuncentro. Ou seja, a figura fica toda dentro do círculo. Vocês estão acompanhando na página 136? Sim. Ok. É interessante que você vá acompanhando. Daí, na 137, nós temos bissetrizes e incentro. O que é uma bissetriz? A bissetriz é a linha que divide o ângulo do triângulo no meio. Observe que esse triângulo ABC foi dividido por bissetrizes, dividindo os ângulos no meio. O encontro das três bissetrizes é chamado de incentro. Vamos lá. O encontro das três mediatrizes, circuncentro. O encontro das três bissetrizes, incentro. Até aí, alguém quer perguntar? Tá dando para entender? Eu sei que é chatinho, por isso foi que eu trouxe o vídeo para vocês visualizarem. Tá de boa? Eu posso continuar? Ou alguém quer perguntar? Gente, posso? Lá na página 139, tem as medianas. O que é a mediana? A mediana é a linha que vai do vértice mais alto até a metade dos lados. Observem neste triângulo ABC que foram traçadas três medianas. O encontro das três medianas, o pontinho que está no meio, é chamado de baricentro. A gente vai ter que aprender. Encontro das três mediatrizes, circuncentro. Encontro das três bissetrizes, incentro. Encontro das três medianas, baricentro. E, por último, lá na página 140, nós vamos ter o encontro das alturas, que são as alturas do triângulo. As alturas nada mais é do que a linha que vai do ponto mais alto
perpendicular. No triângulo ABC foram traçadas 3 alturas. O encontro das 3 alturas é chamado de ortocentro. E aí, gente? Querem perguntar? Estão com dúvida? Bora! Deu para entender? Não. Não deu para entender? Não, não quero perguntar. Cadê o pessoal? Deu para entender até aí? Deu. Ok.